O Oráculo de Delfos, situado na Grécia Antiga, foi uma das instituições mais emblemáticas do mundo antigo, servindo como fonte de sabedoria divina e profecia por quase 2000 anos. Localizado nas encostas do Monte Parnaso, era reverenciado como o umbigo do mundo e influenciava decisões que moldaram a história de reis, cidades-estado e império. Este estudo explora profundamente a história, o funcionamento, as profecias famosas, as descobertas arqueológicas, os mistérios e o legado duradouro do Oráculo de Delfos. A história de Delfos remonta ao período neolítico, com evidências de ocupação significativa durante a Era Micênica, entre 1600 e 1100 a.C. No entanto, foi por volta do século VIII a.C. que o local ganhou proeminência como santuário dedicado a Apolo, deus da profecia, música e luz. Segundo a mitologia grega, Apolo matou a serpente Piton, guardiã do local, e estabeleceu seu templo, marcando o início da influência oracular. Entre os séculos VIII e IV a.C., o oráculo atingiu seu auge, sendo consultado por líderes de todo o mundo grego, incluindo figuras como Creso da Lídia. E governantes romanos como Adriano Delfos era considerado o centro geográfico e espiritual do mundo, simbolizado pela pedra Omphalos, que segundo o mito foi determinada pelo encontro de duas águias enviadas por Zeus. O santuário também sediava os Jogos Píticos, um dos 4 festivais pan-helênicos, que incluíam competições atléticas, musicais e poéticas, reforçando sua importância cultural. O controle de Delfos passou por várias mãos, incluindo os fósseis atenienses e macedônios, e o local foi palco de conflitos como as Guerras Sagradas. Sua influência começou a declinar com a ascensão do cristianismo, culminando no fechamento do santuário pelo imperador Teodósio I, em 381 d.C. O coração do oráculo era Pítia, uma sacerdotisa que servia como canal de comunicação com Apolo, geralmente uma mulher com mais de 50 anos. A Pítia vivia isolada e seguia rituais rigorosos. O processo de consulta era complexo e cerimonial, disponível apenas em dias específicos, geralmente 9 vezes por ano, durante os meses mais quentes. Os consulentes iniciavam com rituais de purificação, como banhos na fonte Castalia queima, de folhas de louro e ingestão de água sagrada. Um sacrifício animal, geralmente de uma cabra, era realizado, seguido pela oferta de um pelanos, um tipo de bolo. A Pítia então entrava no Aditon, uma câmara restrita no templo de Apolo, onde, sentada em um tripé, entrava em transe e proferia mensagens enigmáticas. Essas palavras, muitas vezes ininteligíveis, eram interpretadas pelos sacerdotes e entregues em versos hexâmetros dactílicos que podiam ser ambíguos e abertos a múltiplas interpretações. As profecias do Oráculo de Delfos tiveram um impacto profundo na história grega, influenciando decisões que moldaram guerras políticas e destinos pessoais. 560 a.C. Creso, rei da Lídia: se você atacar a Pérsia, um grande império cairá. Creso interpretou que destruiria a Pérsia, mas seu próprio império foi derrotado por Ciro, o Grande. 480 a.C. Atenienses: uma muralha de madeira permanecerá invicta. Temístocles interpretou como a frota naval ateniense, levando a vitória na Batalha de Salamina contra os persas. 480 a.C. Espartanos: ou sua cidade será destruída, ou um rei morrerá. O rei Leônidas sacrificou-se em Termópilas, salvando Esparta. 440 a.C. Sócrates: ninguém é mais sábio que Sócrates. Sócrates interpretou isso como um reconhecimento de sua ignorância, fundamentando sua filosofia. 336 a.C. Alexandre: o Grande: você é invencível, meu filho. Alexandre tomou isso como um sinal para suas conquistas, embora a historicidade seja debatida. Essas profecias, muitas vezes ambíguas, exigiam interpretação cuidadosa, e erros de julgamento, como no caso de Creso, podiam levar a consequências desastrosas. As escavações em Delfos, iniciadas no final do século XIX pela Escola Arqueológica Francesa, revelaram a grandiosidade do santuário e sua importância cultural. Após a relocação da vila de Castre danificada por um terremoto, os arqueólogos desenterraram estruturas e artefatos que datam desde o período micênico até a Era Bizantina inicial. Entre as descobertas mais significativas estão o Templo de Apolo, o centro do santuário reconstruído várias vezes após incêndios e terremotos,
abrigava o Editon, onde a Pítia profetizava. Tesouro dos atenienses construído para comemorar a vitória em Maratona, exibia oferendas votivas e espólios de guerra. Tolos do santuário de Atena, Pronaia, um edifício circular de função, incerta símbolo da arquitetura dórica. Estádio local dos Jogos Píticos com capacidade para milhares de espectadores. Omphalos, a pedra que marcava o umbigo do mundo encontrada no santuário. Auriga de Delfos, uma estátua de bronze, uma das mais bem preservadas da antiguidade, exposta no Museu Arqueológico de Delfos. Outros achados incluem estatuetas micênicas, tripés de bronze, e inscrições como os aforismos "Conhece-te a ti mesmo" e "Nada em excesso" gravados no templo. Esses artefatos, exibidos no Museu Arqueológico de Delfos, destacam a riqueza artística e religiosa do local. Um dos maiores mistérios do oráculo é a origem do transe da Pítia. Fontes antigas, como Plutarco e Pausânias, descreviam vapores emanando de uma fenda no templo. Esses vapores induziam um estado profético durante décadas. Essa ideia foi descartada, mas estudos geológicos recentes identificaram falhas tectônicas sob o templo de Apolo. Essas falhas liberavam etileno, um gás com propriedades alucinógenas. O etileno, com seu doce aroma, pode causar euforia e sensações de desprendimento. No entanto, a teoria dos vapores é controversa. Alguns estudiosos argumentam que a Pítia poderia estar sob influência de outros fatores, como folhas de louro mastigado. Outros sugerem que os transes eram encenados para manter a autoridade do santuário. Além disso, a ambiguidade das profecias levantava questões sobre possíveis manipulações políticas. Por exemplo, Demóstenes acusou a Pítia de ser filipizada durante o reinado de Filipe II da Macedônia, sugerindo suborno. As profecias do oráculo eram notoriamente ambíguas, permitindo interpretações variadas que podiam levar a sucessos ou desastres. Os sacerdotes desempenhavam um papel crucial, transformando as palavras frenéticas da Pítia em versos poéticos que os consulentes deviam decifrar. Essa ambiguidade era tanto uma força quanto uma fraqueza, reforçava a mística do oráculo, mas também expunha os consulentes a erros, como no caso de Creso. Estudiosos modernos veem o oráculo como uma instituição que combinava crença religiosa, influência política e possivelmente fenômenos naturais. Sua capacidade de reunir informações de viajantes e embaixadores pode ter permitido previsões informadas, funcionando como uma espécie de serviço de inteligência da antiguidade. O oráculo também promovia a unidade grega, servindo como um ponto de encontro para cidades-estado, frequentemente em conflito. O legado de Delfos perdura na cultura popular, na literatura e na pesquisa acadêmica. Inspirou artistas como Michelangelo e poetas como Lord Byron. Hoje, como patrimônio mundial da Unesco, Delfos atrai mais de 600 mil visitantes anualmente, simbolizando a busca humana por conhecimento e os mistérios do destino. Além de seu papel oracular, Delfos era um epicentro cultural e religioso. Os Jogos Píticos, realizados a cada 4 anos, celebravam Apolo com competições que destacavam a música e a poesia. O santuário abrigava tesouros e monumentos doados por cidades-estado e governantes estrangeiros, como o Tesouro dos Sífnios, decorado com esculturas mitológicas, e a Esfinge de Naxos. Essas oferendas transformaram Delfos em um museu vivo da arte e arquitetura gregas, reforçando sua posição como símbolo de unidade cultural. Inscrições como "Conhece-te a ti mesmo" refletiam a sabedoria filosófica associada ao local, influenciando pensadores como Sócrates. A influência do oráculo começou a diminuir com a ascensão do cristianismo no Império Romano. Em 381, depois de Cristo, o imperador Teodósio I ordenou o fechamento de todos os templos pagãos, encerrando as atividades do santuário. O local foi gradualmente abandonado e suas ruínas foram cobertas por uma vila até as escavações do século XIX. Apesar de seu fim, a redescoberta de Delfos revitalizou seu status como um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, hoje protegido como Patrimônio Mundial da Unesco. O Oráculo de Delfos permanece como um dos capítulos mais fascinantes da história grega, uma interseção de mito, religião, política e ciência. Suas profecias, embora enigmáticas, moldaram o curso da civilização ocidental, enquanto suas ruínas e artefatos continuam a revelar a riqueza de sua herança.
A combinação de evidências arqueológicas, relatos históricos e estudos científicos modernos permite-nos vislumbrar os segredos dos antigos. O mistério do oráculo de Delfos mantém seu fascínio, convidando-nos a refletir sobre a natureza do destino e da sabedoria divina.